Olá, jovem alma. Seja bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se você tem medo de relatos reais e assustadores, esse canal não é para você. Sugiro a você sair desse vídeo. Mas se você não tiver medo de escutar esses relatos horripilantes, sugiro que se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. Relato 1. A casa na colina. O vento soprava com força, uivando através das árvores que cercavam a velha casa na colina. Era uma construção antiga, de madeira, que há muito tempo fora abandonada. Diziam que ninguém que entrava na casa saía o mesmo. Alguns acreditavam que era assombrada, outros diziam que era amaldiçoada. Mas todos na pequena cidade de Saint Albin sabiam de uma coisa, e aquela casa trazia má sorte. Em uma noite escura de inverno, um grupo de 5 amigos, Lucas, Mariana, André, Clara e Diego, decidiu se aventurar até a casa. Eles não acreditavam em superstições ou lendas urbanas. Para eles, tudo não passava de histórias criadas para assustar crianças. Mas naquela noite, movidos pela curiosidade e por uma aposta boba, resolveram provar que todos estavam errados. Chegaram ao pé da colina por volta das 11 da noite. A casa parecia ainda mais sinistra sob a luz fraca da lua crescente. As janelas estavam quebradas, as tábuas das paredes pareciam prontas para desmoronar a qualquer momento, e a porta da frente balançava suavemente, como se fosse uma boca aberta esperando para engolir quem se aproximasse. Vamos logo, disse Lucas, tentando parecer corajoso. Ele era o mais cético do grupo e o responsável por propor a aposta. Sua voz, porém, tremeu um pouco, traindo seu nervosismo. Acho que ainda dá tempo de desistirmos dessa loucura, murmurou Mariana, olhando com desconfiança para a casa. Medo, Mari? Provocou André, sorrindo. Pensei que você fosse mais corajosa. Mariana franziu o senho, determinada a não ser chamada de covarde. Com um suspiro, deu o primeiro passo em direção à entrada. Os outros a seguiram de perto, iluminando o caminho com suas lanternas. Ao se aproximarem da porta, um cheiro de mofo e podridão os envolveu. Diego segurou seu nariz, fazendo uma careta. Que nojo, murmurou ele, enquanto empurrava a porta com cuidado. O render alto e agudo da porta os fez estremecer. Eles entraram, hesitantes, no hall de entrada. O chão de madeira rangia sob seus pés, e a escuridão parecia engolir a luz das lanternas. Vamos procurar pelo andar de cima primeiro? Sugeriu Clara, tentando manter a calma. Claro, quanto mais rápido terminarmos isso, melhor, respondeu Lucas. Eles subiram as escadas, que pareciam prontas para ceder a qualquer momento. O som de seus passos ecoava pelas paredes, como sussurros de fantasmas. Quando chegaram ao topo, encontraram um corredor longo e estreito, com várias portas fechadas ao longo dele. Vamos nos separar? Sugeriu André, com um tom incerto. Não, é melhor ficarmos juntos, respondeu Mariana imediatamente. Mas era tarde demais. Um estrondo alto, como um trovão, ressoou pela casa. A porta do fundo do corredor se abriu com um golpe violento, e uma rajada de vento gelado soprou na direção deles. As luzes das lanternas piscavam e se apagavam por um momento. Quando voltaram a acender, Clara não estava mais lá. Clara! Gritou Diego, correndo para o corredor escuro. O restante do grupo o seguiu, desesperados. Eles chegaram à porta aberta e olharam para dentro. Era um quarto vazio, com as paredes cobertas de mofo e uma janela quebrada. Clara estava lá, de pé no meio do quarto, olhando para a janela com um olhar perdido. Clara, o que está fazendo? Perguntou Lucas, se aproximando devagar. Clara virou a cabeça lentamente para eles, seu rosto sem expressão. Seus olhos estavam negros, como a noite mais escura. Ela está aqui, sussurrou Clara com uma voz estranha, que não parecia sua. Ela está tão sozinha. Quem está aqui? Perguntou Mariana, a voz trêmula. A garota que não consegue sair, e ela quer companhia, e Clara murmurou, sorrindo de um jeito perturbador. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Algo estava muito errado.
Ele deu um passo para trás, sentindo a urgência de sair dali. Mas, antes que pudesse falar, a porta se fechou violentamente, trancando-os dentro do quarto. O que está acontecendo? Gritou André, tentando forçar a porta de volta. O quarto começou a girar ao redor deles, as paredes pareciam respirar, e uma risada suave, quase infantil, ecoou pelo ambiente. Mariana caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos, enquanto Diego tentava desesperadamente quebrar a janela. E então, a garota apareceu. Não era uma garota comum. Ela estava flutuando no ar, os cabelos longos escuros movendo-se como se estivesse submersa em água. Seus olhos eram 2 buracos negros, e um sorriso macabro estava congelado em seu rosto pálido. Vocês vieram brincar comigo, e sussurrou a garota, sua voz soando como uma centena de sussurros ao mesmo tempo. Ninguém nunca mais sai daqui. Lucas tentou correr, mas uma força invisível o jogou contra a parede. André gritou quando sentiu mãos frias e invisíveis o agarrando pelos pés. Clara começou a rir, uma risada horrível e descontrolada que não parecia humana. O pavor tomou conta do grupo. Eles perceberam que a lenda era real, e que estavam presos em um pesadelo vivo. A casa na colina havia encontrado novas almas para brincar. Relato 2. O espantalho do campo de milho. A noite estava escura, e as estrelas brilhavam fracamente no céu nublado. O campo de milho de Samuel se estendia até onde a vista alcançava, um mar de plantas altas e dançantes, agitadas pela brisa fria do outono. No meio do campo, estava o velho espantalho, erguido como um sentinela solitário. Sua aparência era decrépita, um chapéu de palha gasto, roupas sujas e rasgadas, e um rosto de pano desbotado pintado com um sorriso grotesco. A fazenda de Samuel ficava em uma pequena cidade no interior, e o espantalho estava ali há décadas, desde antes dele nascer. Seus avós sempre lhe contaram histórias sobre o espantalho, dizendo que ele era especial, feito com materiais antigos e que tinha um propósito importante de manter algo ruim afastado. Samuel nunca deu muita importância a essas histórias, mas ultimamente, algo estranho estava acontecendo. Os animais pareciam inquietos, como se algo os perturbasse durante a noite. E então, as crianças da vila começaram a desaparecer. Naquela noite, Samuel decidiu que iria investigar por conta própria. Ele não acreditava em superstições, mas estava determinado a descobrir o que estava acontecendo com os animais e as crianças. Pegou uma lanterna e, com um rifle nas mãos, caminhou em direção ao campo de milho. O vento parecia sussurrar ao seu redor, carregando vozes que ele não conseguia entender. O som das folhas secas sob seus pés era abafado, como se o campo estivesse absorvendo o som. Quando chegou ao espantalho, uma sensação estranha percorreu sua espinha. Ele nunca tinha notado antes, mas os olhos pintados do espantalho pareciam vivos. Eles o observavam, seguindo cada um de seus movimentos. Samuel balançou a cabeça, rindo de si mesmo. Está imaginando coisas, ele pensou, mas o desconforto permanecia. Ele deu a volta ao redor do espantalho, iluminando-o com sua lanterna. Nada parecia fora do comum. Mas, quando estava prestes a virar as costas, ouviu um som fraco, como um gemido baixo. Samuel parou, os pelos de sua nuca se arrepiando. O som parecia vir do espantalho. Quem está aí? Gritou Samuel, segurando o rifle com força. Não houve resposta, apenas o som do vento através das folhas de milho. Ele respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Aproximou-se do espantalho e tocou suas roupas com a ponta da lanterna. O tecido era áspero e velho, mas parecia quente, como se estivesse vivo. De repente, o espantalho se mexeu. Primeiro, um pequeno tremor, depois um movimento mais forte. Seus braços, antes imóveis, começaram a se levantar, e seu sorriso grotesco parecia se alargar. Samuel recuou, o coração batendo rápido, e levantou o rifle, apontando para a cabeça do espantalho. Quem está aí? Eu vou atirar. Ele ameaçou novamente, mas sua voz falhou um pouco. O espantalho riu. Uma risada suave, baixa, quase humana, mas também, e não era.
Samuel engoliu em seco, sentindo o suor frio escorrer por suas têmporas. Você é corajoso, Samuel, e sussurrou o espantalho com uma voz rouca e arranhada, como se fosse difícil para ele falar. Mas a coragem nem sempre é uma virtude. Como você sabe meu nome? Samuel gaguejou, sua mente tentando entender o que estava acontecendo. Eu sei muitas coisas, e respondeu o espantalho, inclinando a cabeça para o lado de um jeito inquietante. Sei o que está acontecendo com as crianças, e sei o que você vai fazer. Samuel sentiu uma onda de raiva. Ele puxou o gatilho, disparando contra o espantalho. O tiro ecoou pelo campo, e o espantalho cambaleou para trás, mas não caiu. Em vez disso, começou a rir novamente, uma risada alta e descontrolada que fez o sangue de Samuel gelar. Você acha que pode me parar com balas? Zombou o espantalho. Eu sou parte deste solo, parte deste lugar, você não pode me matar. O espantalho então começou a se mover em direção a Samuel, seus passos desajeitados e irregulares, mas cada vez mais rápidos. Samuel atirou de novo, mas era inútil. O espantalho continuava avançando, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Samuel virou-se e correu, o coração batendo como um tambor em seus ouvidos. Ele correu através do campo de milho, ouvindo os passos atrás de si, sentindo o espantalho cada vez mais perto. O som de risadas o perseguia, se misturando ao vento, enchendo-o de pavor. Ele tropeçou, caindo de joelhos. Quando se virou, o espantalho estava parado à sua frente, olhando para ele com aquele sorriso horrível. Não, e por favor, e Samuel implorou, sentindo lágrimas encherem seus olhos. Eu preciso de companhia, e sussurrou o espantalho. E agora, e você fará parte de mim. O espantalho estendeu a mão de palha, e Samuel sentiu suas forças se esvaírem. Sua visão começou a escurecer, e ele ouviu, ao longe, o som de crianças rindo. No último momento, antes de perder a consciência, ele percebeu que o espantalho estava vivo, mas não por si só. Ele era feito das almas das crianças, das pessoas que ele havia levado. Na manhã seguinte, o campo de milho estava quieto. E havia um novo espantalho, no meio do campo, com roupas rasgadas, um sorriso assustador pintado em seu rosto, e olhos que pareciam observar e esperando pela próxima alma corajosa o suficiente para se aventurar até lá. Relato 3. A voz do poço. A velha vila de Argueda era conhecida por seus mistérios e lendas. Uma delas era sobre o poço abandonado, escondido entre as árvores de um bosque denso, nas extremidades do vilarejo. Contavam que o poço havia sido construído há séculos, mas fora selado após uma série de eventos inexplicáveis e trágicos. Ninguém se atrevia a se aproximar dele, especialmente ao cair da noite. As crianças locais diziam que ouviam uma voz vindo do poço, chamando por ajuda, enquanto os mais velhos sempre se benziam ao mencionar sua existência. Certo dia, Sofia, uma jovem jornalista que havia acabado de se mudar para Argueda, ouviu falar da lenda durante uma conversa casual no bar local. Fascinada por histórias sobrenaturais e sempre em busca de um bom material para escrever, ela decidiu que investigaria o poço por conta própria. No dia seguinte, ao entardecer, Sofia caminhou até o bosque, seguindo as direções dadas por um morador relutante. Quando finalmente encontrou o poço, percebeu que ele era mais antigo do que imaginava. Estava coberto de musgo, e as pedras ao redor estavam rachadas e quebradas. Uma tampa de madeira, gasta e aparentemente frágil, cobria a abertura, com correntes enferrujadas selando-a. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Embora fosse cética quanto às histórias, havia algo sinistro na atmosfera daquele lugar. Ela pegou sua câmera e começou a tirar fotos, circulando o poço para capturar todos os ângulos. Mas, então, ouviu socorro, e uma voz fraca e distante sussurrou, vindo de dentro do poço. Sofia parou, o coração disparado. Ela olhou ao redor, mas estava sozinha. A voz parecia real, mas, e ao mesmo tempo, irreal, como um eco carregado pelo vento. Decidiu se aproximar, e tirando um gravador de sua mochila, ela ligou o aparelho e se inclinou perto da tampa de madeira. Tem alguém aí? Perguntou, sua voz quase sumindo no ar.
Houve um silêncio, e então a voz voltou, agora mais clara. Ajudem-me, e estou presa, e aqui embaixo, e disse a voz, soando como uma criança assustada. Sofia hesitou. A voz parecia genuína, cheia de medo e desespero. Será que alguém caiu aqui? Ela pensou. Olhando ao redor, decidiu ignorar o instinto de medo que lhe dizia para ir embora e começou a desamarrar as correntes. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Gritou, enquanto finalmente conseguia retirar a tampa de madeira com um esforço tremendo. Ao abrir o poço, um cheiro fétido e nauseante escapou, como se o ar lá dentro estivesse preso por anos. Sofia engasgou, cobrindo o nariz com a manga. A escuridão no interior do poço era impenetrável, mas ela usou sua lanterna para iluminar o fundo. Não conseguia ver nada além de pedras úmidas e limo nas paredes. Onde você está? Gritou Sofia. A voz respondeu, agora mais próxima. Aqui embaixo e mais fundo. A voz tinha um tom melancólico, quase hipnotizante. Sofia encontrou uma corda amarrada nas proximidades e decidiu descê-la pelo poço. Seu coração batia forte, e a cada segundo que passava, ela sentia o pânico aumentar, mas a curiosidade era mais forte. Ela acendeu sua lanterna e começou a descer, lentamente, pelo poço escuro. A luz da lanterna balançava enquanto ela descia, criando sombras nas paredes. A voz agora parecia estar em todo lugar ao seu redor, sussurrando coisas indecifráveis. Quando finalmente chegou ao fundo, percebeu que havia água até os tornozelos. O ar era frio e pesado, e a lanterna revelou pequenos ossos espalhados pelo chão, como os de pequenos animais. Onde você está? Sussurrou Sofia, sentindo o medo crescendo em seu peito. Atrás de você, e a voz respondeu, suave e próxima demais. Sofia se virou bruscamente, mas não havia nada ali, apenas a escuridão e o som de gotas de água pingando das paredes. Sua respiração acelerou, e ela começou a tremer. O medo que sentia agora era palpável, como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. Ela virou a lanterna para o fundo do poço e, de repente, viu algo se mexer na água. Parecia uma mão pequena, pálida, emergindo lentamente da água turva. Sofia congelou, e então viu o rosto. Um rosto pálido e deformado, os olhos vazios e a boca aberta em um grito silencioso. Sofia soltou um grito e tentou subir a corda rapidamente, mas sentiu algo agarrar seu tornozelo. Olhando para baixo, viu a mão segurando-a firmemente. Puxou a perna com força, mas a mão não soltava. O pânico tomou conta, e ela começou a subir desesperadamente, chutando a mão com todas as suas forças. De repente, sentiu a mão soltar, e ela subiu o mais rápido que pôde. Quando finalmente chegou à superfície, respirando com dificuldade, Sofia olhou para baixo novamente. O poço parecia vazio, a escuridão profunda e silenciosa. As correntes que ela havia retirado estavam agora amarradas em volta da tampa, selando-a novamente. Sofia correu para longe, sem olhar para trás, e voltou para a vila. Quando contou o que havia acontecido, os moradores a olharam com expressões sombrias. Uma velha senhora se aproximou dela e disse: Eles sempre chamam por ajuda e sempre pedem para que o poço seja aberto novamente. Você teve sorte de escapar. Nem todos conseguem. Naquela noite, Sofia decidiu ir embora de Argueda, mas a voz do poço nunca deixou. Em seus sonhos, ela ainda ouvia aquele sussurro, chamando-a, pedindo por ajuda. E todas as noites, ela sabia que, de alguma forma, a voz esperava que ela voltasse. Relato 4. A boneca da meia-noite. No coração de uma pequena vila cercada por florestas densas, havia uma loja de antiguidades chamada O Relíquias do Passado. A loja era administrada por uma mulher idosa chamada Dona Lúcia, conhecida por seu vasto conhecimento sobre objetos antigos e por seu comportamento peculiar. Entre os diversos itens empoeirados e móveis de madeira desgastada, havia uma vitrine que sempre atraía a atenção dos curiosos. No centro dela, estava uma boneca antiga, com olhos de vidro verdes e cabelos longos e negros, trançados perfeitamente. A boneca era chamada de a Boneca da Meia-Noite.
A lenda dizia que ela pertencia a uma garota chamada Isabel, que desapareceu misteriosamente na década de 1920. Desde então, dizia-se que a boneca era amaldiçoada, e qualquer pessoa que tentasse levá-la para casa acabava enfrentando desastres terríveis. Alguns até juravam que, à meia-noite, seus olhos se moviam, seguindo quem quer que estivesse por perto. Carla, uma jovem colecionadora de brinquedos antigos, estava de passagem pela vila e decidiu visitar a loja. Ela se sentia atraída pela boneca, fascinada por sua beleza e a aura de mistério que a cercava. Ao ver Carla se aproximar da vitrine, Dona Lúcia imediatamente se aproximou, com um olhar preocupado. Aconselho você a não comprar essa boneca, querida, disse a velha senhora, com um tom de voz grave. Ela traz má sorte para quem a possui. Carla riu, achando graça do aviso. Não acredito em maldições, respondeu ela, decidida. Além disso, eu sou colecionadora. Essa boneca será a peça perfeita para minha coleção. Dona Lúcia hesitou, mas acabou vendendo a boneca para Carla, que saiu da loja satisfeita com sua nova aquisição. Naquela noite, Carla colocou a boneca em uma prateleira ao lado de sua cama, admirando seus traços delicados e o olhar realista. Sorrindo, apagou a luz e se preparou para dormir. Mas, à meia-noite, Carla foi acordada por um som estranho. Era um leve tic-tac, como o de um relógio antigo, vindo do canto de seu quarto. Ela abriu os olhos, sentindo um arrepio, e viu a boneca, agora caída de lado na prateleira. Ela estava na posição sentada quando foi colocada ali, mas agora parecia estar olhando diretamente para ela, com um sorriso sutil nos lábios. Carla sentou-se na cama, olhando para a boneca. Sentia seu coração acelerado, mas se convenceu de que devia ter sido apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Levantou-se e ajeitou a boneca novamente, voltando para a cama logo em seguida. O som parou, e Carla finalmente conseguiu dormir. No dia seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar, as portas batiam sozinhas, e luzes piscavam sem razão aparente. Carla tentou ignorar os sinais, culpando o estresse e a falta de sono. No entanto, naquela noite, exatamente à meia-noite, o som retornou, o mesmo tic-tac, agora mais alto. Carla abriu os olhos, e a boneca novamente havia se mexido, desta vez, caída no chão, mais perto da cama. O coração de Carla disparou, e ela sentiu o pânico começar a tomar conta. Desta vez, havia algo diferente nos olhos da boneca. Eles pareciam mais vivos. Decidida a acabar com aquela situação, Carla pegou a boneca e a trancou em uma gaveta. Mas o som não parou. Na verdade, tornou-se mais alto, mais insistente, ecoando pelas paredes de seu quarto. Carla tentou dormir, mas os sons não a deixavam. Ela podia jurar que ouvia sussurros, palavras incompreensíveis, e a risada suave de uma criança. Na manhã seguinte, Carla decidiu levar a boneca de volta à loja. Ao chegar, Dona Lúcia já esperava por ela, como se soubesse que Carla retornaria. Eu avisei, disse a velha senhora, balançando a cabeça com um olhar triste. Agora que a boneca foi retirada, ela não irá parar. Ela precisa de um novo lar, ou então... Ou então o quê? Interrompeu Carla, sentindo o medo crescendo em seu peito. Ou então, ela tomará o que deseja, respondeu Dona Lúcia, com uma expressão sombria. Carla insistiu em devolver a boneca, mas Dona Lúcia recusou, afirmando que uma vez levada, a maldição havia sido despertada. Carla saiu da loja frustrada, mas determinada a se livrar da boneca. Naquela noite, ela dirigiu até um rio próximo e jogou a boneca na água, vendo-a desaparecer na correnteza. Aliviada, voltou para casa acreditando que havia resolvido o problema. Mas, naquela noite, exatamente à meia-noite, o som retornou. Tic-tac e tic-tac. Carla se levantou, nervosa, e, ao acender a luz, viu a boneca de volta em sua prateleira, seca, com os olhos brilhando ainda mais intensamente. A boneca agora sorria abertamente, e Carla ouviu, claramente, uma voz suave e infantil sussurrar. Eu voltei, para brincar com você. O pavor tomou conta de Carla. Ela correu até a porta, mas ela não abria.
Sentiu o ar gelado ao redor, e a luz começou a piscar novamente. A boneca, agora, parecia mover-se sozinha, seus olhos não mais de vidro, mas de uma vida sombria e profunda. O som de risadas encheu o quarto, e Carla sentiu mãos invisíveis a segurarem. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa de Carla em completo silêncio. A porta estava aberta, mas ela não estava em lugar algum. A única coisa deixada para trás era a boneca, com olhos verdes de vidro e um sorriso que parecia ainda mais largo. E na pequena loja de antiguidades, Dona Lúcia colocou a boneca de volta na vitrine, com um aviso mais sombrio do que antes: não toque. A boneca da meia-noite encontrou sua nova dona e ela está esperando pela próxima. Relato 5. A casa do último suspiro. Em um bairro antigo, esquecido pelo tempo, havia uma casa que ninguém ousava visitar. Com suas paredes cobertas de era e janelas quebradas, a casa do número 113 tinha uma má reputação. Os moradores a chamavam de a casa do último suspiro ou porque diziam que qualquer um que entrasse lá nunca voltava ou mesmo, se voltasse. A história da casa começou décadas atrás, quando uma família se mudou para lá. O casal, Ana e Jorge, vivia com a filha pequena, Clara, que frequentemente ficava doente. Tentando ajudar a menina, eles convidaram um curandeiro local para visitá-la. Durante o ritual, algo deu terrivelmente errado. Um grito desesperado ecoou por toda a casa, e Clara foi encontrada sem vida, com um olhar de puro terror em seu rosto. Pouco depois, Ana e Jorge desapareceram sem deixar rastros, e desde então, a casa foi abandonada. Muitos moradores afirmavam ouvir sussurros e gritos vindos de lá, especialmente ao cair da noite. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu naquela noite fatídica, mas Marta, uma jovem aventureira cética, estava determinada a descobrir. Fascinada por histórias de assombrações, ela decidiu explorar a casa por conta própria e ver se os rumores eram verdadeiros. Carregando uma lanterna e uma câmera, Marta entrou na casa ao anoitecer, disposta a gravar tudo para seu canal online. Ao cruzar o limiar, sentiu o ar frio, e uma estranha sensação de ser observada. A casa estava em ruínas, o chão coberto de poeira, e as paredes desbotadas com papel rasgado. O silêncio era absoluto, exceto pelo som ocasional do vento que passava pelas frestas. Nada além de histórias de velhas, e murmurou Marta, começando a gravar. Ela caminhou pela sala de estar, capturando imagens dos móveis antigos cobertos com lençóis empoeirados. Ao apontar a lanterna para o corredor, algo chamou sua atenção: uma leve luz pulsante vinha do quarto no final do corredor. Marta sentiu um arrepio, mas continuou avançando. Ao se aproximar, a luz desapareceu, deixando o quarto novamente mergulhado na escuridão. Quando Marta entrou, notou que o quarto parecia intacto, diferente do resto da casa. Havia uma cama arrumada, brinquedos no chão e um quadro na parede com a foto de uma menina sorridente. Clara, pensou Marta, ao ver o nome escrito na moldura. Ao tocar o quadro, sentiu um choque de frio percorrer seu braço, como se alguém estivesse segurando sua mão. A luz da lanterna piscou, e Marta ouviu um sussurro suave. Saia daqui. Ela parou, olhando ao redor, tentando identificar a origem do som. Sua respiração ficou pesada, e seu coração disparou. Decidida a continuar, pegou a câmera e começou a filmar novamente. Mas o sussurro se tornou mais alto, quase como um grito. Saia. Agora. Marta se assustou e, por um momento, pensou em ir embora. Mas sua curiosidade era mais forte que seu medo. Ela subiu as escadas rangentes, até o segundo andar, onde o vento parecia uivar pelas frestas das janelas quebradas. Ao chegar ao topo, viu uma porta entreaberta com uma luz fraca saindo de dentro. Empurrando a porta devagar, Marta entrou em um quarto que parecia ser o quarto principal. Ao centro, havia uma cadeira de balanço que se movia lentamente, como se alguém acabasse de se levantar. Marta engoliu em seco, sentindo a tensão aumentar. Ela caminhou até a janela, olhando para fora, tentando se acalmar. De repente, a porta do quarto se fechou com um estrondo. Marta correu até ela, tentando abri-la, mas estava trancada. O pânico começou a tomar conta, e ela ouviu passos atrás de si,
cada vez mais perto. Ela se virou rapidamente, e a cadeira de balanço agora se movia sozinha, com um rangido horrível. Quem está aí? Gritou Marta, tentando soar corajosa, mas sua voz estava trêmula. Não houve resposta. Apenas um silêncio agonizante. Ela pegou sua câmera, filmando o quarto ao redor, e ao passar pela cadeira de balanço, viu uma figura pálida refletida no espelho do armário. Era uma menina, com cabelos longos escuros, olhos vazios, e um sorriso sinistro. Marta se virou, mas a figura havia desaparecido. No espelho, no entanto, as palavras "eu vá embora" estavam escritas com letras trêmulas e escuras, como se fossem feitas de sangue. Marta tentou abrir a porta novamente, agora com mais desespero. Ouviu risadas baixas, como de uma criança brincando, e depois o som de passos correndo pelo corredor. Quando finalmente conseguiu abrir a porta, saiu correndo pelo corredor em direção às escadas, mas ao descer, sentiu algo agarrar sua perna. Ela caiu, rolando pelas escadas, e ao se levantar, viu Clara parada ao pé da escada, olhando para ela com um olhar de tristeza. Você não deveria estar aqui, e a menina sussurrou. Marta, aterrorizada, correu para a porta de entrada, tentando desesperadamente abrir a tranca. Ouviu novamente os gritos, agora mais altos, mais desesperados, como se viessem de todas as direções. Finalmente, a porta se abriu, e Marta correu para fora, tropeçando na calçada. Quando olhou para trás, viu a silhueta de Clara na janela, observando-a, antes de desaparecer na escuridão. Nos dias seguintes, Marta tentou continuar sua vida normalmente, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Ela começou a ouvir os sussurros em sua própria casa, os gritos ecoando à noite, e sentia um par de olhos a observando em todos os lugares. Os vídeos que ela gravou daquela noite apareceram misteriosamente deletados de seu canal, e suas lembranças da casa do número 113 se tornaram cada vez mais distorcidas. Pouco tempo depois, Marta foi encontrada em seu apartamento, olhando fixamente para a parede, murmurando baixinho: "Não entre na casa, e ela nunca te deixa sair." E assim, a casa do número 113 permaneceu, esperando pela próxima alma curiosa o suficiente para entrar. Relato 6. O espantalho do Campo Sombrio. No coração da região rural de São Miguel, havia uma fazenda abandonada, cercada por milharais que pareciam se estender até o infinito. A fazenda era conhecida como o Campo Sombrio, um lugar que os locais evitavam a todo custo. Diziam que algo maligno residia ali, algo que mantinha as pessoas afastadas, um espantalho que vigiava o campo e que, à noite, ganhava vida. Muitos anos atrás, a fazenda pertencia a uma família próspera, os Borges. Eles eram conhecidos por sua colheita abundante, até que, numa certa noite de outono, todos desapareceram sem deixar vestígios. Desde então, o campo foi deixado ao abandono, mas os rumores sobre o espantalho persistiram. Os habitantes afirmavam que o espantalho de lá não era como os outros. Tinha olhos que pareciam brilhar no escuro e uma presença sinistra que fazia a pele arrepiar. Júlio, um jovem fotógrafo, ouviu sobre o Campo Sombrio numa conversa casual em um bar da cidade. Fascinado por lugares assombrados e sempre em busca de uma nova aventura, ele decidiu ir até lá e capturar algumas fotos para seu portfólio. Apesar dos avisos dos moradores, Júlio não acreditava em superstições e achou que a história do espantalho era apenas mais uma lenda urbana para assustar os forasteiros. Na manhã seguinte, com sua câmera em mãos, ele dirigiu até o Campo Sombrio. A fazenda era exatamente como ele imaginava, desolada, com uma atmosfera pesada, o vento soprando através das folhas secas e as tábuas rangendo nas estruturas abandonadas. Júlio caminhou pelos campos, tirando fotos da paisagem melancólica, até que avistou o espantalho. Ele estava no meio do milharal, em um pequeno monte. Vestia roupas velhas e rasgadas, com um chapéu de palha gasto e uma cabeça feita de um saco de estopa costurado, com olhos costurados grosseiramente que pareciam encará-lo. Uma sensação de desconforto tomou conta de Júlio, mas ele se aproximou mais para capturar uma boa foto. Ajustou o foco de sua câmera e clicou. No instante em que o obturador da câmera disparou, um som de passos secos no meio do campo fez Júlio parar. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém.
Riu de si mesmo, achando que sua imaginação estava pregando peças. Continuou tirando fotos do espantalho, quando, de repente, percebeu algo estranho e a cabeça do espantalho parecia ter se virado ligeiramente em sua direção. Júlio franziu o senho, inclinando a cabeça para o lado. Deve ser o vento, pensou, tentando ignorar o crescente desconforto. Mas, ao olhar pelo visor da câmera, notou que os olhos do espantalho pareciam diferentes e agora brilhavam com um tom âmbar, como se estivessem vivos. Sentiu um arrepio na espinha e baixou a câmera. O espantalho não se moveu. Decidido a não se deixar levar pelo medo, ele tirou mais algumas fotos, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Foi então que ele ouviu, claramente, um sussurro vindo do meio do milharal. Vá embora. Júlio se virou, procurando a origem do som, mas não havia ninguém. O vento soprava mais forte, fazendo as folhas secas roçarem umas nas outras. Ele olhou para o espantalho novamente e, desta vez, viu seu braço se mover ligeiramente, como se estivesse acenando. Júlio sentiu o coração disparar, mas riu nervosamente. É só minha mente pregando peças, ele repetiu para si mesmo. Decidiu que já tinha material suficiente e começou a caminhar de volta para o carro, mas quando olhou novamente por sobre o ombro, o espantalho não estava mais no mesmo lugar. Ele parou abruptamente. Olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Devo estar imaginando coisas, pensou, mas sentiu o suor frio escorrendo pela testa. Apressou o passo, mas o som dos passos secos no meio do milharal agora pareciam estar se aproximando dele, cada vez mais rápido. Júlio começou a correr, o coração batendo forte, e ao chegar ao carro, percebeu algo que o deixou apavorado. O espantalho estava agora parado a poucos metros dele, bem no meio da estrada, com a cabeça inclinada para o lado, como se o estivesse observando. Ele entrou no carro e tentou dar a partida, mas o motor não ligava. O pânico começou a tomar conta, e ele continuava tentando, enquanto olhava pelo retrovisor, vendo o espantalho cada vez mais perto. Finalmente, o carro ligou, e ele acelerou, saindo dali o mais rápido que pôde. O espantalho desapareceu na poeira da estrada. Quando chegou em casa, Júlio estava ofegante e suando frio. Sentia-se aliviado por ter saído de lá, mas também curioso. Será que realmente viu o espantalho se mover? Ele decidiu descarregar as fotos da câmera em seu computador para revisar. Ao abrir as fotos, uma sensação de desconforto cresceu. Na primeira imagem, o espantalho estava em seu local original, no meio do campo, imóvel. Mas, em cada foto seguinte, ele estava mais próximo. Em uma delas, o espantalho parecia estar com o braço levantado, como se acenasse. Em outra, estava quase fora de quadro, como se tivesse acabado de se mover. E na última foto, o espantalho estava parado diretamente atrás de Júlio, com os olhos de tecido agora completamente negros. Júlio sentiu uma onda de pânico subir por sua espinha. Como isso era possível? Ele se levantou, andando nervosamente pelo quarto, tentando entender o que tinha acontecido. Olhou pela janela e, para seu horror, viu o espantalho parado do outro lado da rua, olhando diretamente para ele. Ele fechou as cortinas rapidamente, mas ouviu um som de passos no corredor de seu apartamento. Passos secos, arrastados, que pareciam se aproximar cada vez mais. Quando a maçaneta de sua porta começou a girar lentamente, Júlio se sentiu paralisado pelo medo. A porta se abriu com um rangido, e lá estava o espantalho, agora dentro de sua casa, com os braços abertos, como se quisesse abraçá-lo. A última coisa que Júlio ouviu antes de a escuridão envolvê-lo foi o mesmo sussurro frio do campo. Eu avisei, e vá embora. No dia seguinte, Júlio foi encontrado em seu apartamento, com o corpo rígido e olhos abertos em um olhar de terror. A câmera estava caída ao seu lado, e o espantalho, e bem, ninguém nunca mais o viu. Mas o campo sombrio continua lá, e dizem que, nas noites sem lua, ainda é possível ouvir o som seco de passos no meio do milharal, como se algo estivesse à espreita, esperando por sua próxima vítima. Relato 7. A Floresta dos Sussurros. Em uma pequena cidade rodeada por montanhas, havia uma floresta densa que ninguém ousava entrar.
Chamavam-na de a Floresta dos Sussurros, por causa dos sons estranhos que emanavam de suas profundezas durante a noite. Era um lugar de sombras e segredos, onde até os animais pareciam temer entrar. A lenda local dizia que, muitos anos atrás, uma aldeia existia ali, bem no centro da floresta. Os moradores, conhecidos por suas práticas estranhas e rituais misteriosos, desapareceram subitamente em uma noite de inverno, deixando suas casas e pertences para trás. Desde então, a floresta foi tomada por uma presença inquietante, e aqueles que se aventuravam ali raramente voltavam, e os que voltavam, nunca eram os mesmos. Rafael, um jornalista investigativo em busca de uma grande história, ouviu falar sobre a Floresta dos Sussurros e decidiu que essa era a oportunidade perfeita para ganhar notoriedade. Cético e acostumado a desmascarar superstições, ele estava determinado a descobrir o que realmente acontecia ali. Equipado com uma lanterna, uma câmera e um gravador de voz, ele entrou na floresta ao entardecer, sem prestar atenção aos olhares de advertência dos moradores da cidade. Logo que cruzou a linha das primeiras árvores, Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A temperatura parecia ter caído subitamente, e o ar era pesado, como se estivesse saturado de algo invisível. O silêncio era absoluto, ou nenhum som de pássaros ou animais, apenas o farfalhar suave das folhas sob seus pés. Ele começou a caminhar, seguindo uma trilha antiga que mal se distinguia sob a vegetação. À medida que avançava, sentia uma estranha sensação de estar sendo observado, mas toda vez que se virava, não via nada além de sombras entre as árvores. Decidido a não se deixar abater pelo medo, Rafael ligou o gravador. Estou na Floresta dos Sussurros, exatamente onde os moradores locais dizem que os sussurros começam ao anoitecer. Até agora, nada fora do comum, se lhe narrou, com uma tentativa de soar confiante. Continuou caminhando até o sol começar a se pôr. A floresta escureceu rapidamente, e Rafael ligou sua lanterna. O feixe de luz parecia fraco, quase como se a escuridão ao redor fosse uma entidade viva, tentando engoli-lo. Foi então que ele ouviu o primeiro som, um leve sussurro, indistinguível, vindo de todos os lados. Ele parou, segurando a lanterna com mais firmeza, tentando entender de onde o som vinha. Os sussurros ficaram mais altos, como uma conversa distante, mas ele não conseguia distinguir nenhuma palavra. Rafael deu alguns passos à frente, o som crescendo a cada movimento. Se alguém está aí, diga alguma coisa. Ele gritou, tentando parecer destemido, mas sua voz tremia. O silêncio se seguiu por um momento, apenas para ser quebrado por uma risada suave, quase infantil, que parecia vir de todos os lados. Rafael começou a andar mais rápido, sentindo o pânico crescer dentro de si. Foi quando ele viu uma luz bruxuleante entre as árvores, como uma chama distante. Curioso, ele seguiu a luz, encontrando uma pequena clareira. No centro, havia um círculo de pedras, com velas acesas, e uma boneca de palha deixada sobre uma pedra. Ao se aproximar, sentiu o ar ficar mais frio e os sussurros ao redor se intensificarem. Que lugar é este? Sussurrou para si mesmo, enquanto examinava o círculo. Foi então que ouviu um grito. Um grito agudo, cheio de dor e desespero, que parecia ecoar em sua mente. Rafael se virou, mas não havia ninguém ali. O grito foi seguido por choros, súplicas e risadas, todos os sons entrelaçados de uma maneira que o fez sentir uma dor de cabeça latejante. Ele sacou a câmera, tentando filmar a clareira, mas a imagem estava distorcida, como se houvesse uma interferência invisível. Subitamente, a boneca de palha começou a se mover, virando a cabeça lentamente em direção a Rafael. Seus olhos, feitos de pequenos botões, pareciam brilhar na penumbra. Assustado, ele deu um passo para trás, tropeçando numa raiz e caindo no chão. Quando se levantou, a boneca já não estava mais lá. Ele olhou ao redor freneticamente, e, então, sentiu algo tocar seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia nada ali. Seu coração martelava em seu peito, e ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Eu preciso sair daqui, murmurou, se levantando e tentando encontrar o caminho de volta. Os sussurros se tornaram mais intensos, mais altos, agora misturados com gritos e risadas, como uma cacofonia de vozes de outro mundo.
Rafael começou a correr, desviando de galhos e raízes, mas parecia que quanto mais ele corria, mais a floresta se fechava ao redor dele, o caminho se tornando cada vez mais indistinguível. De repente, ele viu uma figura de pé à sua frente, no meio da trilha. Era uma mulher, pálida, com roupas antigas e um olhar vazio. Ela sussurrou algo que ele não entendeu, mas a sensação de desespero e tristeza em sua voz era inconfundível. Você e não deveria estar aqui, e disse ela, e, antes que Rafael pudesse reagir, ela desapareceu na escuridão. Ele voltou a correr, mas, quanto mais tentava escapar, mais parecia se perder. A floresta parecia girar ao seu redor, os sussurros agora tão altos que quase ensurdecem. Foi quando ele viu, ao longe, uma figura familiar, ele mesmo. Era como olhar em um espelho distorcido. A figura de Rafael estava parada no meio da trilha, olhando diretamente para ele, com um sorriso sinistro no rosto. Não, e isso não é real. Sussurrou Rafael, recuando. Mas o outro coelho começou a se mover em sua direção, passos lentos e meticulosos, enquanto o verdadeiro Rafael sentia o pânico tomar conta. Ele se virou para correr novamente, mas bateu contra algo sólido. Ao olhar para cima, viu a mulher de antes, sorrindo agora, com um olhar de puro deleite. Bem-vindo à floresta, Rafael, e você nunca sairá daqui. E então, a escuridão o engoliu. O mundo ao seu redor desapareceu, e ele foi envolvido pelos sussurros, gritos e risadas que pareciam vir de dentro de sua própria mente. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a mochila de Rafael do lado de fora da floresta, mas nenhum sinal dele. Dizem que, às vezes, ao cair da noite, é possível ouvir os gritos de alguém perdido na floresta, e que os sussurros, antes indistintos, agora parecem sussurrar o nome de Rafael. A floresta dos sussurros permanece, esperando por aqueles que são corajosos, soltá-los, o suficiente para entrar.